Bom dia, irmãos. Que Deus conceda a você um dia muito abençoado. Por acaso, alguém foi no retiro esses 4 dias? Leva a sua mão aí, só para ter uma ideia. Menos de 50%. Então tá bom. Por quê? Qual é a ideia? Eu achei tão maravilhoso o tema do retiro, chamados a seguir, que eu resolvi nessa manhã fazer uma síntese das 2 pregações que eu fiz no retiro, baseado numa estrutura, num esboço que a Janaína fez. Então, foi muito precioso aqueles dias. E eu queria que você pudesse experimentar. Para os que estavam lá, é um resumo. Para os que não estavam, vai ser bom para a sua alma. Então, abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 9, 23. Então, nesses poucos minutos aí, nós vamos fazer um resumo. Lucas 9, 23 diz... Bom, está aqui, ó. Vamos ler aqui, todos. Dizia... Muito bom, mas agora vamos ler com mais ênfase. Dizia a todos... Olha, que coisa maravilhosa. Foi o próprio Senhor Jesus que estava falando para os seus discípulos. Se alguém quiser vir após mim, se quiser me seguir, ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. 4 coisas que ele falou. Na noite do domingo eu tratei sobre essa questão, chamados para segui-lo. Nós somos chamados a seguir ao Senhor Jesus, mas ele coloca 4 condições importantes. Então, a primeira, ela envolve uma decisão. Uma decisão e ela é condicional. Se alguém quiser, se você quiser, olha como ele é bom. Ele não impôs isso a mim nem a você. O Evangelho, ele é propagado, mas a pessoa tem que dar uma resposta. Ela não vai ficar neutra. Ela sempre vai dar uma resposta, ou sim, ou não. Por isso que Jesus diz, se alguém quiser, é uma decisão pessoal em seguir a Jesus. E ela pode partir de um desejo de seguir ou não, da vontade do próprio homem de seguir ou não. Se alguém quiser, então isso vai depender de mim. Porque ele está todo disponível. O Senhor, ele disse, eu estou à frente, mas se você quiser me seguir... E a gente observa que isso é algo interessante. Por quê? Porque é o exercício da vontade. Nós temos a nossa vontade. Nossa vontade pode ser boa, mas também ela pode ser ruim. A gente pode decidir coisas boas, mas também nós podemos decidir coisas ruins. Depende de como você vai ver a coisa e como você vai decidir isso. Então, Jesus, ele deixa essa escolha. Se alguém quiser caminhar com ele, aí ele vai dizer, você precisa decidir. E essa decisão, ela vai trazer o maior privilégio da sua vida. E o maior privilégio que o homem pode ter na face da terra, que é caminhar com o Rei, o Senhor do Universo. Mas lembre que isso vai precisar de uma decisão. E é interessante que é uma sequência lógica, isso que ele falou. E logo em seguida, ele vai dizer, mas você para me seguir, você precisa negar-se a si mesmo. Não é uma anulação completa de você. Porque o homem tem coisas boas nele, mas também tem coisas más. Entenda que o homem não é um diabo, não é o Satanás. O homem é a criação de Deus.
Por mais que o homem tenha caído e se separado de Deus, há coisas boas no homem. No diabo não tem nada bom nele. Então a gente não pode ver o homem como uma coisa desprezível, mas ele é responsável perante Deus. O homem não pode se salvar por seus próprios méritos, mas a caminhada com Cristo vai exigir algo dele. E essa exigência, ele precisa se conformar à vontade de Deus e o caráter de Cristo. Por isso que o próprio Senhor Jesus está dizendo, você precisa negar-se a si mesmo, as suas vontades. A velha criatura, as vontades ruins do coração do homem, o homem precisa negar isso. E em 1 Coríntios 5:17, Paulo, ele vai dizer, assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, e as coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo. É um convite para viver uma nova vida, um novo tempo, onde as coisas velhas, as coisas da velha criatura, aquelas coisas que a gente fazia, essas coisas ficam para trás, não podem andar junto com o novo homem, que é criado na cruz. Por isso que Jesus disse, você precisa negar-se a si mesmo. Você precisa deixar Deus te corrigir. Porque, olha, quando ele fala negue-se a si mesmo, a gente tem uma questão aqui interessante. Nós temos vontades, temos o nosso ego. Alguém disse que o ego é uma coisa difícil. Ele busca de todas as formas prevalecer. E é uma luta diária. O ego disse alguém que é um sobrevivente. O eu, aquela velha criatura lá, um sobrevivente, ela tenta de todas as formas criar um meio de prevalecer, mesmo você sendo uma nova criatura. Olha o problema, né? Você é um crente, mas o ego está lá, ele tenta de todas as formas sobreviver. Então, ele vai criar alguns meios para tentar sobressair, que aí é a vontade má, a vontade própria, que não é a vontade de Deus. Se você vive a vontade de Deus no seu coração, é uma coisa maravilhosa. Se você tem vontades boas, isso é bom, mas às vezes tem vontades que são próprias do homem, é o egoísmo, é a vingança, é a maldade, é a mentira, e aí tem uma lista que vai até lá na rua, se você quiser completá-la. Tem muitas coisas dessa velha criatura que essas coisas precisam ser eliminadas, precisam ser crucificadas, deixadas. Então, negar-se a si mesmo, só tem um modo, não existe outro modo de negar-se a si mesmo. Negar o que está no coração. Vocês lembram que quando Deus chamou Abraão, ele teve que deixar a velha criatura para lá. Por quê? Porque Abraão ele veio de uma terra de idolatria. O seu pai era um idólatra. Ele estava carregado da idolatria cultural. Aquilo, desde que ele nasceu, ele aprendeu com o seu povo, com o seu pai. E Deus teve que expurgar aquilo dele numa caminhada para um lugar que ele não conhecia, mas que foi a melhor jornada da vida dele. Ele caminhou com Deus. E Deus teve que fazer com que Abraão tirasse muitas coisas. E mesmo ali, caminhando com Deus na Palestina, a gente vê quanto ainda de Abraão, da velha criatura, tinha ali. E ele tinha contato com Deus, ele falava com Deus, ele sonhava com Deus, ouvia a voz de Deus. A velha criatura é difícil. Então, essa bicha peluda, a gente tem que jogar ela para a cruz. E no dia que você acordar, que você notar que a velha criatura saiu da cruz, leva ela de novo para lá e crava com pregos que ela não consiga sair de lá. É uma luta diária. É uma coisa que a gente precisa fazer. Mas aí, negar-se a si mesmo. Como é que eu vou negar-se a mim mesmo? Aí Jesus mostra aqui a receita. Tome a cada dia a sua cruz. Há uma cruz. E ele usa essa figura. E ela é real, é isso mesmo. A cada dia, nós temos que tomar a nossa cruz, que é uma decisão pessoal. Outro não pode tomar por mim nem por você. A cruz
é um instrumento de morte, a gente sabe. Então a gente tem que matar a nossa vontade, o nosso eu a cada dia, para poder fluir em nós a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então é um desafio. Essa questão de ir para o Calvário, de matar o nosso eu, a nossa vontade ruim, ela é estratégica de Deus aqui. Porque ela tem que passar pelo Getsemane, que é um momento de reflexão. O que Jesus fez no Getsemane? Chorou, angustiou-se, não é? Ele sendo perfeito. Mas depois ele diz: Pai, seja feita a tua vontade, não a minha. Então, ali havia uma questão de reflexão, que para nós é muito maior do que para o Senhor Jesus Cristo, porque ele ia para o Calvário mesmo, mas ele deu um exemplo ali, o que a gente deve fazer no Getsemane. Fazer com que a vontade de Deus esteja acima da nossa. A nossa, ela tem que estar abaixo da vontade de Deus, sempre. Em primeiro lugar, a vontade de Deus. Quando você passa pelo Getsemane, você vai, obviamente, para o Calvário. E ali você crucifica a sua vontade, para que a vontade de Deus sobreponha a sua e esteja acima sempre da sua. Então, nós devemos tomar a nossa cruz a cada dia. Vê que é uma coisa diária. Jesus disse: toma a sua cruz. Ela tem a sua medida, é a sua cruz. Não é a cruz do outro. Você não pode levar a cruz do outro. Você pode ajudar o outro em algumas questões, mas a cruz, cada um leva a sua, ela é intransferível. A minha cruz, ela tem o meu formato, o meu tamanho, o meu peso, aquilo que eu posso suportar, Deus fez à medida. Essa é a sua. Então, cada um terá essa experiência individual. É uma jornada única para cada um de nós. É uma entrega amorosa, porque nós cantamos aqui que o seu amor é tremendo, o amor de Deus, e é uma resposta a esse amor, e nós devemos ser fiéis a Ele. Então, cada um terá essa experiência. Devemos enfrentar os desafios a cada dia que surgem, que às vezes nós colocamos como uma cruz. A minha mãe falava isso aí, dizia: eu tenho que levar essa cruz. Talvez a sua tenha falado isso, em algum momento você tenha pensado desta forma. Alguma coisa que você tem que suportar, e a gente usa também esse nome, cruz. São os desafios, as dificuldades que a gente enfrenta na nossa vida também. Mas a cruz, ela nunca visou a nossa morte, o nosso mal. Ela visou a nossa vida, o bem de Deus. A morte daquilo que é ruim em nós, do eu carnal. Mas ela trabalha a vida do eu espiritual. Então, resumindo, a cruz, ela nos encoraja a deixar o pior de nós, para a gente ter o melhor de Deus. É uma boa troca, não é não? Pior de nós, para o melhor de Deus. Ela não é o fim da linha, mas é o começo de uma história com Deus. E que história! Ela não é um castigo, o castigo estava sobre Cristo. Ela é uma bênção para a nossa vida, e a gente precisa se acostumar com a nossa cruz. E não tem como um cristão andar sem ela. Veja que as palavras, elas foram ditas pelo próprio Senhor Jesus aos seus discípulos. Então não há o que fazer aqui. A cruz é o lugar onde o pecado morre, e ele deve morrer. Ela é o meio de libertação, ela nos liberta. Então é uma coisa boa. Nela deixamos de ser escravos para sermos filhos de Deus. Que troca maravilhosa, né? Nela vemos o fim da velha criatura. É aquilo do orgulho, da maldade, da amargura. O fim da vingança, aquele espírito de porco que quer se vingar das pessoas porque alguém fez alguma coisa a ela. É o fim da nossa parte ruim, está na cruz. Mas lembre-se que isso é uma caminhada. Em algum dia você pode acordar e a velha criatura está fora da cruz. Aí você faz aquilo de novo. Bota ela para lá. O lugar dela é lá. A cruz, ela limpa o terreno
do coração do homem, para que floresça o amor, a paz de Deus, aquela paz que excede todo entendimento. Então, é o início. A cruz, ela tem essa finalidade, limpar, limpa o terreno do coração, não, tira aquela sujeira, aquelas coisas que não prestam. E nela nós vemos a vontade de Deus surgir para o homem espiritual, que é boa, perfeita e agradável. Então, veja só, o homem que se esquece da cruz, ele se esquece de Cristo. Isso é uma sequência. O homem que se esquece de Cristo, ele se esquece de Deus. E o homem que se esquece de Deus, ele se esquece dos propósitos de Deus. Ele vai se esquecer que ele é um cristão. A velha natureza vai aflorar. Há uma sequência. Portanto, não há um discipulado sem cruz, sem apego, sem obediência, sem amor ao Mestre que tudo fez por nós. Jesus, ele exige. O que ele falou aqui não foi algo só para você ouvir, para eu ouvir, para nós ouvirmos, mas é uma exigência, é entrega total. E entrega total, ela não é parcial, não é total? Ou ele pediu para você levar só um pedaço da cruz? Pediu para levar a parte mais pesada. E não podemos voltar atrás. Portanto, a cruz, ela traz todo esse benefício para os discípulos de Cristo. Mas aí existe outro verso, que eu tratei na terça-feira. O verso 24, de Lucas 9. Vamos concluir aqui, no verso 24. Olha aqui. O que diz aí? 24. Pois... Jesus complementa, depois dele dizer que a gente tem que negar-se a si mesmo, tomar a nossa cruz e seguir, se a gente quiser ser discípulo de Cristo. Então, aí ele diz aí, ó, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem quiser salvar, quem quiser viver do seu jeito, vai perder a sua vida. Quem quiser deixar a sua vontade acima da vontade de Deus, vai perder a sua vida. Mas quem perder, é uma aparente perda, né? Quem perder a sua vida por causa de Cristo, vai o quê? Vai salvar. Vai ter a verdadeira vida. Essa é a proposta de Cristo. Alguém diz que no reino de Deus tem uma regra lógica. E é muito interessante. Ele diz, primeiro vem a cruz, para depois vir a coroa. O homem tem que morrer para experimentar a coroa. Primeiro vem a morte, para depois vir a vida. Ninguém pode experimentar a vida se ele não morrer. A cruz é símbolo de morte. A morte do eu, ela vem antes da recompensa eterna. Veja que aquilo que aparentemente é pior, ele sempre vem antes, para depois você ter o melhor. O sacrifício, ele vem antes da vitória. Que coisa maravilhosa que Jesus está dizendo. Então, perder para ganhar resumo, abrir mão do meu para ganhar o dele. Ao perder a nossa vida na cruz, nós ganhamos tudo, absolutamente tudo, todas as coisas, passamos a ser co-herdeiros de Cristo. Que coisa maravilhosa! A ausência da cruz nos leva a perder tudo. Então, que proposta maravilhosa de Jesus dizer, olha, tome essa cruz. E aquele que tentar salvar a sua vida vai perder, mas aquele que perder a sua vida por minha causa vai ganhá-la, vai salvá-la, vai se salvar totalmente. O controle da nossa vida deve estar em Cristo, nas mãos dele. As coisas temporais, não podem se comparar com as coisas eternas. Aí Paulo diz aquela maravilhosa palavra em Gálatas 2:20, quando ele diz, já estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele está dizendo,
eu estou mortinho da Silva. Eu crucifiquei as minhas vontades, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E quando ele diz isso, ele está dizendo, agora estou vivendo bem. As minhas vontades são as vontades de Deus. Elas entraram no meu coração e elas são perfeitas. Eu quis ir para um lugar, Deus não permitiu, porque ele sabia que o melhor era Macedônia, não Troade. Aí Paulo ali ele está dizendo assim, a minha vontade era de ir para um lugar, mas Deus assinalou para outro, e eu fui. E foi a melhor coisa que eu escolhi. A vontade de Deus fez com que o evangelho chegasse na Europa. Aquela cidade foi alcançada. A minha vontade talvez não tivesse fruto como eu pensava. Por isso que ele diz, Cristo vive em mim. E ele estava consciente disso. E nós devemos ter muita consciência de que se Cristo não viver em nós, e nós não estivermos crucificados, então a nossa vida vai ser de perda. Infelizmente. Mas o homem gosta de ganhar, ou gosta de perder. Você gosta de perder? Eu não gosto de perder. Você gosta? Então nós gostamos de ganhar. Então, por que gostamos de ganhar? Nós precisamos entender isso aqui, olha. Paulo, ele entendeu que quando alguém quer viver do seu jeito, isso se chama autopreservação. Você está preservando aquilo que você acha que é melhor. E essa autopreservação ela é destrutiva, é uma armadilha. E Paulo, quando a gente vê o que ele falou em cima, ele preferiu a preservação do alto. Em vez de autopreservação do eu, a preservação do alto, a vontade de Deus. Eu vou preservar o que vem do alto. A vontade de Deus, a minha, não serve. E o próprio Senhor Jesus, ele falou que se um grão de trigo, em João 12, 24, caindo na terra, não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, ele dá fruto. É justamente isso que Paulo falou acima. Se você plantar um grão de trigo e ele não morrer para nascer uma plantinha, então ele não vai servir para nada. Simplesmente ele está morto. Mas o normal é que aquela casca ao redor morra e nasça algo novo de dentro dele. Isso novo que nasce vai crescer e vai dar muitos frutos, milhares de grãos. Essa é a visão do reino. Por isso que quando Jesus falou que nós devemos morrer, o nosso velha criatura, nosso eu, na cruz, ele estava dizendo, quando isso acontece, nasce algo novo. E esse novo vem de Deus. E esse novo dá muitos frutos, abundância de frutos. E nós precisamos entender isso. Então a morte é integral. Ela não pode ser parcial, mesmo porque Deus não aceita. É preciso morrer na terra para viver fora dela e dar muitos frutos. É algo maravilhoso de Deus para nós. O que parece perda, na realidade, é lucro. É ganho de tudo. Portanto, alinhe a sua vontade com a vontade do Mestre. Abra mão do controle e deixe que Ele guie a sua vida. Tenha muito cuidado com a velha criatura, porque às vezes ela tenta fugir da cruz. A caminhada com Cristo, ela traz alívio, paz e segurança nas decisões e para a nossa alma. Negar-se é prioridade. Tenha consciência da jornada, mas tenha consciência que você vai levar a cruz, que é uma identificação com o nosso Senhor. E que Ele disse, siga-me. Que Deus abençoe a sua vida e que você entenda quão maravilhoso é caminhar com Cristo. Amém.